Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 8 é a carta à sexta igreja da Ásia Menor, desta vez para a igreja de Filadélfia, uma das igrejas que Deus, através de João, revela algumas coisas para que eles guardassem. Mas eu só vou pegar um versículo, mas preciso ler do 8 até o 11, que diz assim: Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei com que eles venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que eu venho, ou eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Amém? Amém, irmãos? Amém. Meus queridos, nós olhamos para este texto da Bíblia, onde nós encontramos uma revelação do apóstolo João, desta vez escrevendo para a igreja que estava em Filadélfia. A Filadélfia é uma das igrejas, no perfil das sete igrejas da Ásia, é uma das igrejas que está mais bem alinhada àquilo que Deus estava requerendo de cada igreja. E a Bíblia fala que a esta igreja, Deus disse que colocou para ela uma porta aberta que ninguém poderia fechar. Por quê? Porque esta igreja, mesmo ela tendo pouca força, ela não negou o nome de Deus. Mesmo ela passando por dificuldade, ela se manteve fiel. Mesmo alguém tentando impedir com que eles fossem pessoas que adorassem a Deus, eles se mantiveram com um propósito de não esmorecer a sua fé. Ao anjo desta igreja vem uma palavra dizendo: como você não negastes o meu nome, eu farei com que aqueles que se dizem ser e não são, eles vão ter que vir e se prostrar aos seus pés. Porque a Bíblia diz que Deus abate o soberbo e exalta aquele que se humilha. Não é que Deus tem prazer em que um esteja por cima e outro esteja por baixo. Não é esse sentido dessa linha teológica que muitas pessoas pegam e escrevem hinos e dizem que hoje você vai estar lá embaixo, amanhã você vai estar aqui em cima, e aquele teu irmão que não te ajudou na prova vai ter que ver você dar glória a Deus, e ele vai estar lá embaixo agora, aquela barganha, e você sobe e ele desce. Isso Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha da forma de que Ele quer abençoar a todos. Agora, Ele faz com que as pessoas, porque nós não temos poder de amaldiçoar ninguém, porque quando Deus fala com Abraão, Ele diz as seguintes palavras: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mesmo porque Deus não ouve oração para amaldiçoar alguém. Deus só vai ouvir as orações quando eu estou orando, pedindo a bênção de tal pessoa. Quando eu penso em orar, se eu vou fazer uma campanha para que Deus venha castigar fulano de tal, você pode parar de fazer isso, que Deus não vai responder. Deus vai responder quando você estiver orando pelo teu adversário, orando pelo inimigo que está contra você, orando para que ele se converta. A Bíblia diz: quando você fizer isso, você vai amontoar brasa sobre a tua cabeça,
Então o melhor ensinamento para nós cristãos não é orar contra as pessoas que não gostam da gente, é você orar para que Deus venha abençoar eles, porque fazendo desta forma, você mostra que você tem um caráter de um verdadeiro cristão. Essa igreja, ela estava recebendo de Deus uma promessa, que Deus, e não a igreja, que Deus faria com que aqueles que diziam que eram, mas não eram, estavam tentando enganar o povo, que eles viessem, se prostrassem e adorassem a Deus, e não era adorar ao homem, porque Deus não aceita que alguém venha adorar a homens. Se você olhar na Bíblia Sagrada, quando o Pedro entra dentro da casa do Cornélio, o Cornélio tinha reunido toda a sua família, os seus servos, estava jejuando, orando, porque a Bíblia diz que as orações, as esmolas, os pedidos de Cornélio chegou diante de Deus, mas ele ainda precisava da salvação. E quando ele soube que era para chamar o Pedro, que o Pedro diria a ele o que ele deveria fazer para herdar a salvação, quando o Pedro adentrou dentro da casa do Cornélio, todos os que estavam na casa se prostraram de joelhos. E o Pedro, se fosse hoje, alguns apóstolos, alguns discípulos ou alguns crentes que tem por aí, eles diriam assim: você tem que se ajoelhar mesmo aos meus pés, porque eu sou camarada, eu oro, as coisas acontecem. Mas quando o Cornélio faz essa atitude de se dobrar aos pés de Pedro, de se ajoelhar aos pés de Pedro, o Pedro era um homem tão crente que ele disse assim: eu não sou digno de se receber a adoração que só serve ao meu Deus. Se fosse hoje, tinha gente sentado no trono, esperando crentes para bater continência, assim, você é um cara bom, você ora, as coisas acontecem, meu Deus, eu tenho que me encurvar diante de ti. Não, irmão, nós devemos se encurvar somente diante do Deus que fez o céu e a terra, Deus verdadeiro. E quando Cornélio toma essa atitude de se prostrar aos pés de Pedro, o Pedro diz assim: olha, eu sou um homem comum igual a vocês. A diferença é que Jesus está dentro do meu coração. Se fosse hoje, nas minhas palavras, Ele me mandou para anunciar a vocês as boas novas de salvação. Deus já te ouviu no céu, mas você não precisa me adorar. O único que merece ser adorado é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se fosse hoje, irmão Joel, não faltaria gente para se entronizar e dizer assim: olha, eu orei, o paralítico andou, eu orei, o cego enxergou, eu orei, o mudo falou. Olha, não faltaria gente para dizer assim: é só me canonizar, porque eu já sou santo. O Pedro diz assim: olha, eu sou um homem igual a você, se levanta, fique de pé, que eu tenho coisas boas para falar para você. Deus não fala com ninguém deitado, nem cheirando o chão. Deus fala com quem está atento a ouvir a sua voz. Fique de pé, Cornélio, tua família, porque eu tenho palavra de salvação para a sua vida. E a Bíblia diz que esta igreja, Deus diz que faria com que aqueles que diziam que eram e não eram se prostrariam diante deles. E ainda tem mais: diz, como vocês guardaram a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre vós. Mas o texto que eu quero ficar como tema nesta noite é esse: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meu Deus, isso aqui Deus deu para nós. O que Deus deu? O que Deus deu para a igreja de Filadélfia, Ele deu para nós. Ele abriu as portas, Ele abençoou as nossas vidas, Ele nos dá coisas que nós temos hoje que só Deus que poderia fazer por nós. Portas que Ele abriu que nós não teríamos condições de abrir, Ele abriu por nós. Então Ele quer, o que nós devemos fazer? Nós devemos ficar perseverantes. Por quê? Porque Ele vai vir. E quando Ele vier, Ele quer que nós não venhamos perder aquilo que nós ganhamos dele. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pastor, alguém pode pegar a minha coroa? Sim. Se você recuar, se você abrir mão daquilo que Deus tem para você, um outro vai tomar o seu lugar. O Isaú perdeu o direito da sua bênção quando ele entregou para o Jacó, porque ele vendeu, ele achou que não iria resistir à fome.
achou que não iria resistir à crise. Tem muitos crentes que na hora da tribulação pensam assim: eu não vou sobreviver a esta crise. Aí ele se desespera, se desvia, aproveita os últimos dias que tem na terra e vai para o mundo. Aí melhora e não tem mais força para voltar para a igreja. Ou vice-versa, na hora da tribulação ele fala coisa que não deve falar, ele não confia em Deus inteiramente, ele não está vendo que Deus está guardando ele na palma da sua mão, ele não está conseguindo enxergar que Deus tem sido o seu escudo, a sua fortaleza, o seu socorro, e que se ele está de pé, é porque Deus está aguentando nas mãos e guiando os seus passos, mas ele não consegue entender. Basta alguma coisa não dar certo na sua vida para ele começar a dizer assim: Deus me abandonou. Eu não preciso passar nenhum sofrimento para estar em uma igreja. Eu não preciso passar, quem sabe, uma humilhação para estar dentro de uma igreja, porque a igreja está me prejudicando. A igreja pode me prejudicar, mas Deus nunca quer prejudicar ninguém. Às vezes nós erramos, machucamos alguém, entristecemos alguém. Isso é falha onde está o ser humano, mas a boa mão de Deus está sempre pronta para abençoar e dizer assim: eu estou com você todos os momentos da sua vida. Não falta pessoas para nós olharmos e ela dizer assim: olha, eu não quero mais, eu já passou meu tempo, não tem mais jeito para mim. Nós devemos guardar aquilo que o Senhor deu para nós. O que o Senhor deu para nós? O Senhor nos deu uma esperança viva, que nós devemos lembrar. É apenas você lembrar do capítulo 14 de João, quando ele diz assim: ó, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em... O que ele disse? Na casa de meu pai há o quê? Muitas moradas. Meu Deus, você já pensou quando alguém lança aí uma campanha que vai sair, a Caixa Econômica, governo federal, lança aí, ó, vai sair nesse terreno baldio, vai sair um bloco de condomínios, vai sair alguns apartamentos, quem sabe vai sair 300 num lugar, como saiu na Santa Luzia, 300 de um lado, 400 no outro, mais uns quantos aqui, mais uns aqui. Não falta gente para se inscrever para ter uma morada, e se faz de tudo. Esses dias eu estava vindo para Mineira, e eu vim lá por trás, eu tinha que passar no Marcos. Num dia de manhã cedo, uma fila enorme ali na Progresso, na beira do asfalto, porque eles estavam entregando chaves dos apartamentos daquelas pessoas que se inscreveram. Você imagina a felicidade daquelas pessoas que pegam a chave e dizem: esta aqui é a chave da minha casa. Eles sabem que junto com aquela chave eles assumiram um carnê mais grosso que esta Bíblia, que eles vão viver a vida toda para pagar, mas eles têm o prazer de dizer assim: ó, é a minha casa onde eu vou morar. E tem que pagar para morar. E a cidade que o Senhor preparou para nós, nós não precisamos pagar para morar. Ele já pagou o preço por nós. Ele só manda nós guardarmos o que temos, para que ninguém roube a nossa coroa. Pastor, o que pode me roubar a coroa que está guardada para mim? É quando você começa a esquecer-se da palavra de Deus e começa a pecar contra o Senhor, começa a cometer delitos contra o Senhor, começa a ofender a Deus. Você vai se distanciando dele. Por quê? Porque quando você não guarda a palavra de Deus, quando você não lê a Bíblia, ou se você não sabe ler, você ouve alguém ler para você, ou você escuta no rádio. Porque eu conheci gente que aceitou Jesus pelo rádio, pela Marumbi, pela Novas de Paz. O marido não deixava ser crente, ou vice-versa, mas aquela pessoa aceitou Jesus em casa, ficou 15, 20 anos, até o dia que pôde se revelar e dizer assim: ó, eu tenho 20 anos de crença, mas ninguém sabia, porque eu aceitei Jesus em casa, e Jesus mora no meu coração, porque escondeu dentro dele a palavra de Deus. Eu olho para a vida de Noé, meu irmão. O Noé teve 2 cultos na sua vida.
O Noé teve um culto quando Deus chamou para dar as medidas da arca e dizer como era para fazer. E o segundo culto de Noé foi quando foi para ele voltar e disse: agora você entra na arca, porque eu vou fechar a porta. E nós estamos nas igrejas, nas terças, nas quartas, nas quintas, nas sextas, nos sábados de festa, nos domingos da escola dominical, nos domingos à noite, e estamos dizendo assim: ó, eu preciso que Deus fale comigo. Se você fosse crente do tempo de Noé, tem gente que diz assim: ó, faz um ano que Deus não fala comigo em profecia, eu vou sair da igreja, a minha vida não está pautada em profecia, a minha vida não está pautada em revelação. Eu estou na igreja porque eu sei que Jesus morreu na cruz para perdoar o meu pecado. Pastor, faz tanto tempo que Deus não se revelou para mim em revelações. Ele não apareceu em visão. O anjo não desceu na beira da minha cama. Guarda o que tu tens. O que você tem? Você tem esperança de morar na glória? Guarde esta esperança. Guarde a palavra de Deus. Não peque contra Ele. Fica firme. Os dias são maus. Os dias são tão maus que hoje eles estão tentando matar até apóstolo. Pastor, mas o senhor vai defender? Ué, quem não é contra nós é por nós. Estão faqueando, estão matando. Hoje era para morrer 22 missionários, né? Islã. Porque senão para pregar o evangelho, nós estamos aqui, ar-condicionado, igreja boa, crentes abençoados, perfumados. E às vezes nós dizemos assim: eu não tenho nada, eu não tenho motivo, eu não tenho razão para levantar a mão e dar glória a Deus. Não tenho razão, não preciso. Para que eu tenho que levantar a mão? Para que eu preciso dar uma glória a Deus? Eu preciso levantar a minha mão e dar uma glória, porque eu preciso agradecer. Porque eu já entendi, quando o salmista Davi pecou, e ele disse para o Senhor: Senhor, tu pode tirar tudo da minha vida, só não retires de mim o teu espírito. E há uns 4 anos atrás, um ladrão entrou na minha casa, levou 2 notebooks, levou as coisas que eu tinha, e eu sofri uma dor terrível. A dor da perca é terrível, ninguém quer perder. Mesmo que seja uma bicicleta velha, você não quer perder. Mesmo que seja um violão velho, você não quer perder. Mas o meu carro era tão velhinho, me roubaram, você não quer perder, porque é seu. Não é o valor, mas é que você suou para comprar. Aí ontem, entraram lá na casa do meu filho, de tarde, com aquele sol forte, entraram na casa, levaram tudo de dia. Aí eu cheguei lá hoje e já vi ele chorando, vi a esposa chorando, porque a dor da perca de coisas banais dessa vida, um computador, um violão que a gente sente tanto. Agora você já pensou, irmão, perder a coroa? Você já pensou em perder a coroa? Nós não queremos perder nada. Quando a gente perde um playback, quando a gente perde alguns arquivos no notebook, alguns arquivos no computador, a gente fica impaciente, irritado. Você já imaginou, irmão, perder a coroa da vida? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O que você, o que nós estamos fazendo para guardar a coroa que o Senhor comprou para nós? Essa coroa é para mim, essa coroa é para você. Mas nós devemos militar, nós devemos lutar, nós devemos fazer de tudo para que ninguém tome de nós essa coroa. Você sabe que tem um adversário feroz contra nós. Ele luta de unhas e dentes para que você não coloque a mão nessa coroa. Ele vai lutar. Você pode ser novo, você pode ser velho, você pode estar de bengala, você pode estar de
E nós não podemos perder esta esperança. Uma esperança que Hebreus 10 e 23 diz assim, ó, retenhamos firme a nossa confissão. Retenhamos firmes a nossa esperança. Porque fiel é quem prometeu. Por mais que alguém diga, Deus não existe, Deus é tirano, Deus é injusto, você diga assim, não. Hebreus 10 e 23 é só que eu devo reter firme a esperança daquele que prometeu, porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele não muda, Ele é inacessível, Ele não tem sombra de variações, Ele é Deus Santo, Ele não muda, a sua trindade, a sua fidelidade é grande, e eu vou reter firme essa esperança. Você já imaginou, quando nós perdemos a esperança, nós esfriamos espiritualmente. Se você falar com um crente que não tem mais esperança de ir para o céu, ele não tem mais prazer em orar, ele não tem mais prazer em vigiar. Se você falar com um crente que está enfermo espiritualmente, ele vai dizer assim, para que eu vou orar? Agora, se você vai falar com uma pessoa que ainda espera e tem desejo, que aqui nesta vida nada vai ser melhor, nada vai ser melhor aqui nesta vida. A nossa vida vai ser melhor. O apóstolo Paulo diz assim, miserável homem que sou, porque este corpo milita contra as coisas deste mundo. E quem me livrará desta guerra? Quem me livrará destas lutas? Aquele glorioso dia, quando nós partirmos desta terra, e este corpo enfermo, valente, doente, debilitado, que vai envelhecendo dia após dia, que é cheio de manias, de defeitos, se unir ao incorruptível, nós vamos chegar à estatura de varão perfeito. Mas nós devemos ter essa esperança. Nós precisamos conservar essa esperança. Enquanto Ele não vem, você precisa levantar de madrugada, trabalhar, correr. Enquanto Ele não vem, você precisa levantar cedo, correr atrás das coisas, lutar. Porque se alguém está oferecendo para você uma vida fácil, glória a Deus. E para crente mesmo, aí que a vida fica mais difícil, porque ele arruma a luta secular e luta espiritual. Para quem quer chegar e pegar a coroa que o Senhor guardou, ele vai sofrer. Mas tem uma promessa aqui, ó. Assim como guardastes a minha palavra, eu também vou te guardar. Eu vou te guardar. O Senhor, Ele não promete isso para nós. Às vezes nós pegamos um emprego melhor, ou ganhamos um pouquinho mais, ficamos todos felizes, temos projetos, vamos comprar uma casa melhor. Isso é sonho de todo ser humano. E nós achamos que nunca vamos envelhecer, que nunca vamos tombar. Mas isso aqui é passageiro. Enquanto tiver fôlego, Pedro, Lucas, Ivan, Val, um sopra, o outro toca, o outro bate tecla, o outro canta. Enquanto tiver fôlego, enquanto tiver força, tribute a Ele. Aleluia! Não seja aquele crente manhoso. Alguém falou um dia aqui, né? Aquele crente assim com espírito semelhante, não igual, não vou falar isso para você, nunca vou comparar você com o Acabe, mas aquele espírito do Acabe, que às vezes por causa de um não, você vai dormir bravo, vai dormir de mal com o irmão, vai dormir de mal com a esposa, vai dormir de mal com o filho, porque eu não ganhei o que eu queria, porque o Senhor não me deu o que eu estava pedindo. O Senhor é longânimo,
receber aqui, eu vou receber na glória. Eu recebi tantas profecias que eu vou pegar no campo. Mas também a menina me disse: se era para presidir um campo, não será um campo para me cortar grama. Eu vou esperar. Agora eu não vou abalar minha fé. Ah, deu 55, o senhor não pegou um campo, não vai pegar. Senhor, se eu pegar campo, se eu não pegar campo, eu já estou num campo grande, que é a cidade mineira. Por enquanto estou aqui, daqui a pouco estou em outro setor, e também vai ser outro campo, porque a melhor coisa é você estar trabalhando para Ele. Então nós devemos guardar a esperança. E quem guarda a esperança é espiritual. E quem é espiritual discerne todas as coisas. Você sabia que tem crente que não está mais discernindo o dia que nós estamos vivendo? Você sabia que tem crente que não sabe o período que nós estamos vivendo agora? Por que não sabe? Porque não oram, porque não leem a Bíblia, porque não olham ao seu redor e veem as coisas como estão acontecendo. O relógio de Deus na terra não é só Israel, é o que está acontecendo ao nosso redor. Nós estamos vivendo um funil, nós estamos chegando aos dias do arrebatamento. Pastor, o senhor vai vir com essa história de novo? Tem gente que diz assim: olha, eu já nasci embaixo desses bancos ouvindo isso, que Jesus vai vir, não veio ainda. Ele vem, Ele vem, Ele vem. E eu não estou preocupado se Ele vai vir quando eu estiver vivo, ou se Ele vai vir quando eu for me encontrar com Ele na morte. Eu sei que Ele vem, e quando Ele vier, eu serei o homem mais feliz da terra, porque Ele desanima, pega a esperança, não é espiritual, não discerne mais. E a Bíblia diz assim: que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é iniquidade? Você está vendo o que é iniquidade? Hoje ninguém mais respeita ninguém, hoje ninguém mais ouve ninguém, hoje tudo é relativo. Eu posso fazer qualquer coisa, você pode. O apóstolo Paulo já dizia lá, há 2000 e poucos anos atrás: todas as coisas eu posso fazer. Ele nunca foi extremista, o apóstolo Paulo. Ele disse: todas as coisas eu posso fazer, mas nem tudo me convém fazer. Então, a pessoa tem que ser conveniente daquilo que Deus se agrada e não se agrada. Mas se você ler o Salmo 101, versículo 6 a seguir, diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis. Ah, pastor, onde é que está a fidelidade? Não, o senhor não vai falar. Não vou falar de roupa, fica tranquilo. Mas eu acho que o povo está gostando dos cultos que eles estão vindo nas terças, está enchendo de terça-feira. E Deus está abençoando poderosamente a nossa vida. Você crê que Deus ainda levanta paralítico? Deus cura, e quando eu estou pregando, Deus está curando. Quando eu estou pregando, Deus está renovando. Tem um testemunho de um moço, que eu não vou mencionar o nome dele. Ele me procurou um dia e disse assim: pastor, eu tenho uma dificuldade que eu não preciso dizer. Aí ele disse assim: o que eu faço? Ele disse: você leia um pouquinho da Bíblia todo dia. Aí um domingo agora de manhã, ele disse assim: pastor, eu quero te dar um abraço. Disse: por quê? Porque o senhor me ajudou muito. Eu disse: mas como eu te ajudei? O senhor me disse que era para mim fazer assim. E eu comecei todo dia ler a Bíblia. Comecei no começo, já estou aqui, ó, está marcado aqui, está quase na metade. E desde o dia que eu comecei a ler a Bíblia, todo dia eu estou liberto daquele problema que me perseguia. Se você está sendo perseguido por alguma coisa, vá para a palavra de Deus. Ela ainda liberta, ela ainda transforma, ela ainda é a lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Então nós devemos entender que quando nós perdemos a esperança, nós vamos ficando frios espiritualmente. Eu vou encerrar, nós vamos orar, porque eu quero ainda falar 2 terças-feiras sobre isso daqui. Uma outra coisa que nós devemos fazer para não perder a coroa. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, nosso nome foi escrito no livro da vida. Ele perdoou os nossos. O que ele fez? Perdoou os nossos. Então nós devemos fazer o quê? Continuar ser limpo.